o Salmo 27, verso 4. Você pode ficar sentado mesmo e acompanhar a leitura daí. Está ali também no Data Show. E nos diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Qual tem sido o nosso grande desejo, o grande desejo da nossa vida? O que é que o nosso coração anseia acima de tudo? Davi aqui nos traz estas palavras do verso 4 do Salmo 27, dizendo isto: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Qual é o seu pedido a Deus hoje? Qual é o seu pedido a Deus nesta noite? O que é que você está desejando ardentemente no seu coração agora, neste exato momento? Havia uma coisa que Davi pedia ao Senhor e por ela buscava. Será que é a mesma coisa pedida e buscada por Davi é a mesma coisa que vem também queimando de desejo o seu coração? Este salmo, meus irmãos e meus amigos, nos deixa a todos nós expostos. A maioria de nós difere de Davi. Davi buscava o quê? Uma coisa. E nós, quantas coisas a gente busca? Somos, mais vezes, parecidos com Marta, ansiosos, interessados em muitas coisas, sendo que Jesus diz que apenas o quê? Apenas uma é necessária. Apenas uma, na verdade, é essencial para a nossa vida. Lá em Lucas 10, 42, Jesus elogiou quem? Maria, a irmã de Marta. Diferentemente de Marta, Jesus diz: Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Mas o que era esta coisa tão desejada por Davi e reconhecida por Jesus como necessária, como boa, e que não nos será tirada? O que é essa coisa tão desejada, que era tão desejada por Davi? O grande desejo da vida de Davi não podia se comparar ao seu reino, à sua riqueza, à sua posição como rei, a todos os outros desejos que poderiam talvez estar no seu coração. Qual era esta coisa tão desejada por Davi? O que é que ele pedia? Que coisa era esta que Davi tanto pedia e almejava na sua vida? O grande desejo da vida
de Davi consistia, primeiro, em ele ter a presença de Deus. Primeiro grande desejo de Davi, que eu posso ver através deste verso 4 do Salmo 27, é exatamente isto: é ter a presença de Deus. Neste mesmo Salmo 27, no verso 8, Davi declara uma coisa. Ele declara o seguinte: quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Davi dizia: uma coisa eu peço ao Senhor, e essa coisa, que para ele era a mais importante, não era o desejo por um reinado próspero. Isso era importante, mas não era a coisa essencial da vida. Não era a coisa mais importante da sua vida. Não era um desejo também por vitória, atrás de vitória sobre os seus adversários, e ele tinha muitos. Esta coisa que Davi pedia ao Senhor não era também reconhecimento mundial pelos feitos heróicos que ele tinha realizado. Não. Essa coisa que Davi pedia consistia em um desejo pela presença de Deus. Nenhuma coisa na vida poderia se comparar ao desejo de Davi pela presença de Deus. Será que nesta noite você pode recordar de alguma vez em que o seu anseio por Deus tenha sido assim? Deixe o Espírito Santo nesta noite criar um profundo anelo, um profundo desejo por Deus hoje em seu coração. Um anseio maior do que você jamais experimentou até hoje. Hoje, nesta noite, Deus deseja quer colocar este anelo, este desejo ardente em você, um desejo intenso por Ele, um desejo intenso pelo rosto dEle, um desejo intenso pela presença dEle, um desejo intenso por comunhão plena com Ele. O grande desejo da vida de Davi também consistia, quando nós olhamos para o verso 4 que lemos do Salmo 27, o grande desejo da vida de Davi também consistia em habitar na casa de Deus. Davi declarou: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Então qual era a segunda coisa que Davi pedia? Essa segunda coisa que ele tanto almejava: que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. A casa do Senhor para Davi era o templo, onde na sua época a presença do Senhor se manifestava. Naqueles dias Deus habitava entre os querubins, no lugar santíssimo do templo, também conhecido como Santo dos Santos. Ali estava a habitação de Deus naquele tempo, naquela época. Ali estava a manifestação da presença e da glória de Deus. E Davi desejava habitar na casa de Deus, porque ali estava a presença e a glória de Deus. Hoje, Jesus é a manifestação da glória de Deus em carne humana.
Quando Jesus nasceu, os pastores de Belém viram a glória do Senhor, lá em Lucas 2:9, que os cercou de resplendor e tiveram grande temor. Jesus é a manifestação da glória de Deus em carne humana. Ele deseja estar conosco. Ele deseja ter comunhão conosco. Ele deseja a nossa companhia. Você já parou para pensar nisso? O próprio Deus deseja ter comunhão com a gente. O próprio Deus deseja estar conosco. O próprio Deus deseja a nossa companhia. Ele deseja enviar sobre o nosso viver a glória da sua presença. Ele quer que nós andemos e que vivamos debaixo da glória da sua presença. Marcos capítulo 4 relata uma história com Jesus e os discípulos, lá naquele barco que estava sendo agitado em meio à tempestade no mar. Ao chegarmos à cena ali, Jesus acaba de acalmar as ondas. Agora ele se volta aos discípulos e pergunta lá em Marcos 4:10: ainda não tendes fé? Como que perguntando: onde é que está a fé de vocês? Como que perguntando: como é que vocês ainda não têm fé? Meus irmãos, nós estamos falando de pescadores experientes. Nós estamos falando de pescadores, de gente que começou desde garoto na profissão de pescadores. Estavam acostumados, já tinham certamente visto muitas tempestades ali no mar da Galileia, ou mar de Tiberíades, ou lago de Genezaré, é tudo a mesma coisa. Aqueles homens já tinham observado tempestades ali, mas o que a palavra de Deus nos fala aqui, e nos mostra Jesus, depois de acalmar a tempestade, perguntando para ele: onde é que está a fé de vocês? Aqueles homens, eles eram pescadores experimentados, e aquela tempestade não foi uma tempestade qualquer. Foi uma tempestade que eles nunca antes tinham visto na vida. Ficaram assombrados. Ficaram com tanto medo do barco ir para o fundo, afundar e eles morrerem, que foram chamar Jesus. Senhor, nós estamos aqui quase morrendo, o barco está quase afundando, tu estás dormindo. Jesus se levanta, acalma a tempestade e pergunta para eles: onde é que está a fé de vocês? Vocês não têm fé ainda? Isso pode soar para a gente uma palavra áspera de Jesus. Isso pode soar para a gente uma palavra dura de Jesus, severa. Era humanamente normal que alguém tivesse medo numa tempestade como aquela. Mas Jesus não estava reprovando eles por isso, por essa razão, não. Era como se Jesus estivesse dizendo: gente, depois de todo esse tempo comigo, vocês ainda não sabem quem eu sou. Como é possível vocês terem andado comigo por tanto tempo e não me conhecerem na intimidade ainda? Como é possível vocês terem estado comigo tanto tempo e não me conhecerem intimamente? Na verdade, aqueles discípulos estavam atônitos pelo milagre que Jesus havia acabado de operar. E a Bíblia diz em Marcos 4:41, e eles possuídos de grande temor. Estou falando de gente acostumado com tempestade, com pescaria a vida toda. E o que é que a Bíblia diz? E eles possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este?
Pedro, Tiago, João, todos eles, que tinham estado com Jesus aquele tempo todo, que tinham sido chamados por Jesus, preparados por Jesus. O que é que eles perguntam? Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Dá para você imaginar isso? Os próprios discípulos de Jesus não o conheciam. Jesus havia chamado pessoalmente cada um daqueles homens para segui-lo. Eles haviam ministrado ao lado de Jesus às multidões. Eles haviam até operado milagres de cura, alimentado grandes multidões, mas eles eram ainda estranhos em relação a quem Jesus realmente era. Tragicamente, meus irmãos e meus amigos, eu disse tragicamente, o mesmo é verdade hoje. Multidões de cristãos têm andado de barco com Jesus. Multidão de cristãos estão pelas igrejas, frequentando as igrejas, estão no barco com Jesus, andando de barco com Jesus, ministrando e carregando a sua Bíblia para os cultos, e estão andando com Jesus no barco, mas realmente não conhecem Jesus, porque não tomam tempo para estar com Jesus, porque não tomam tempo para conhecer Jesus, realmente conhecer Jesus. Não tomam tempo para falar com Deus, orar, não tomam tempo para ter um momento de intimidade com Ele, não se assentam na sua presença, não abrem o seu coração com Jesus. Por isso nunca podem ouvir o que Jesus tem para dizer a eles. Eu vejo outra cena em Lucas, no capítulo 17. Os discípulos foram até Jesus pedindo, lá no verso 5, Senhor, aumenta-nos a fé. Ou em outras versões, Senhor, acrescenta-nos a fé. E muitos cristãos hoje fazem a mesma pergunta: como vou obter fé? Mas o problema é que eles não buscam o Senhor em pessoa para obter fé. Tentam encontrar fé em poções mágicas, tentam encontrar fé em superstições, tentam encontrar fé em estudos filosóficos. E eu posso lhe afirmar nesta noite, sem qualquer dúvida, você jamais terá sua fé aumentada por nenhuma dessas maneiras. Se você quer aumentar a sua fé, você terá de fazer a mesma coisa que Jesus mandou os discípulos fazerem, nesta passagem de Lucas 17, 8. Como foi que Jesus respondeu aos pedidos dos discípulos por fé? Jesus respondeu dizendo uma coisa que a gente precisa atentar muito para ela. Sabe o que Jesus disse? Jesus disse simplesmente isto: prepara-me a ceia, e cinge-te, e serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. O que é que Jesus estava dizendo aqui? Que negócio é esse? Jesus estava dizendo em essência o seguinte: venha à minha mesa e ceie comigo. Jesus estava dizendo: eu desejo que você tenha comunhão comigo. Jesus estava dizendo: sente-se comigo, abra o seu coração, aprenda de mim. Jesus estava dizendo: existem tantas coisas que eu quero falar para a sua vida. Não arrume mais explicações filosóficas para a fé, não procure mais fórmulas humanas para tentar obter mais fé. Simplesmente
fique a sós com Jesus. Simplesmente habite debaixo da glória da presença de Jesus. E deixe que as suas palavras te cure, deixe que as suas palavras te fortaleça, e deixe que as suas palavras, as palavras dele, as palavras de Jesus te restaure. E talvez isto seja hoje, nesta noite. Tenha uma vida de intimidade com ele, vá a ele, aprenda dele. Se você passar um período de qualidade na presença dele, a tua fé vai ser aumentada, a tua fé vai ser acrescentada. E por mais que ela chegue até o tamanho de um grão de mostarda, já está bom uma fé desse tamanho? Ela pode ser maior, mas se chegar só ao tamanho de um grão de mostarda, qual é o tamanho da sua fé hoje aqui, nesta noite? Sabe o que Jesus diz? Olha, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedecerá. Quem crê na palavra de Jesus aqui? Ele fará nascer fé em seu coração como você nunca experimentou. Mas é preciso viver, é preciso andar na presença dele. Davi desejava habitar na presença de Deus. Davi desejava a glória de Deus. Ele declarou isto: uma coisa pedi ao Senhor, a coisa que eu mais busco. Era esta a palavra de Davi, o desejo de Davi: que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Por que é que você busca a presença do Senhor? Para matar talvez a curiosidade ao ver a manifestação da glória do Senhor, ou talvez para cumprir um ato de religiosidade e poder dizer: eu fiz a minha parte, já fui à igreja hoje, já fiz a minha prece hoje. Ouça, nenhuma dessas razões motivava Davi, nenhuma delas. No verso 4 nós lemos que Davi desejava o quê? Habitar na casa de Deus para poder contemplar a formosura do Senhor. Não era para matar a curiosidade, não era para cumprir um hábito religioso, não era por um costume, uma tradição familiar, não. Davi amava a Deus. E tudo o que ele mais queria era contemplar a formosura de Deus. Pelo que é que você está ansiando quando busca por Deus? Muitas vezes nós temos sido egoístas. Buscamos a Deus interessados apenas em suas mãos, e nunca no seu rosto, e nunca na sua face. Buscamos a Deus interessados apenas em suas bênçãos, apenas em seus livramentos, apenas em socorro, apenas para resolver algum problema, alguma dificuldade em que nos metemos. Mas aqui está este fato: Davi buscava a Deus. Não as coisas de Deus. Davi buscava a Deus puramente, para ter comunhão com Deus, para estar na presença dele adorando, para estar na presença dele em comunhão com ele, para estar na sua presença sentindo a alegria da presença de Deus.
para estar na presença de Deus em intimidade com Ele. E aí depois vem o resto. O resto vem. Aquilo que não é essencial vem depois. O mais importante é Deus. É a face dEle. É o rosto dEle. É a presença dEle. Davi fixou o desejo do seu coração nessa única coisa: estar na presença de Deus. Ter dinheiro, reconhecimento, fama, não satisfazia tanto o desejo do coração de Davi, não satisfazia a maior de todas as necessidades da vida dele, não. Apenas a presença de Deus poderia satisfazê-lo. Davi buscava e pedia por uma coisa, apenas uma coisa: a presença de Deus. Hoje Deus quer colocar em você um desejo ardente por Ele. Deus quer dar a você sede por Ele, anseio por Ele. Antes de dormir à noite, Deus. Antes do café da manhã, Deus. Antes do trabalho, Deus. Antes da escola, Deus. Depois vem o resto. O que é que está dificultando você de ser íntimo de Deus? Hoje o Espírito Santo deseja remover toda a pedra que possa talvez estar no seu coração, mas isso começa com você ofertando o seu coração a Deus. Você precisa oferecer o seu coração ao Senhor, e o Senhor então vai renovar o seu coração. Deus tornará o seu coração segundo o próprio coração dele, como fez com Davi, que ficou conhecido na Bíblia como o homem segundo o coração de Deus. Vamos ficar de pés. Feche os seus olhos onde você está. Glória a Deus. O Espírito de Deus está aqui. Pense nesta canção que fala sobre o desejo de contemplar a glória do Senhor. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar. Pai, eu quero contemplar
tua glória e tua majestade. glória e majestade. Pai, eu quero te adorar. Pai, eu quero te adorar Em espírito e em verdade. em espírito, em verdade. Não apenas no átrio, Apenas no átrio ou no lugar santo. ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, Eterno sumo sacerdote. eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Feche os seus olhos. Deus, em nome de Jesus, te apresento vidas que aqui estão. E peço a Deus, leva cada um para mais fundo nas águas do teu rio, as águas da intimidade e da comunhão contigo. Remove todo obstáculo de seus caminhos. Ó Deus, pelo poder do teu Espírito Santo, eu peço que a cura do Senhor seja liberada e que em cada coração haja um anseio por ti, um anseio profundo pelo Senhor. Levante a sua mão para o céu e diga: uma coisa pedi ao Senhor. Repita a todos: uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar de novo. O Espírito de Deus está aqui operando em nossos corações. O Espírito Cante. de Deus está aqui, Operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar
espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala. É o lugar da presença dele. Pelo novo é o lugar onde contemplamos a formosura do seu rosto. É o lugar onde vivemos em intimidade e em comunhão com ele. Eterno e sumo sacerdote, oh, leva-me à sala do trono para te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono para te adorar, Senhor. Para te adorar, Senhor. Para te adorar, Senhor. Outra vez, para te adorar. Para te adorar, Senhor. Para te adorar. Para te adorar, Senhor. Dê um aplauso de adoração a ele. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito do Senhor seja conosco hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, queridos. Vão em paz. Amanhã nós temos um encontro aqui a partir das 19h30. Estaremos aqui clamando ao Senhor e sendo ministrados pela sua palavra.